Jair Bolsonaro, nessa conversa com apoiadores que mostramos há pouco aqui no programa, também falou sobre outros temas importantes. Um deles é a redução de invasões por parte do MST. Acompanhe. Nós demos mais título em 2 anos do que os outros governos em 20 anos. Vocês não estão vendo mais invasão de terra, por quê? Os caras não dão valor para as coisas, pô. Parece que a gente esquece. Por que não tem mais invasão de terra? Primeiro que eu cortei dinheiro de ONG. Se é não governamental, não tem que ter dinheiro do governo. Tá? E a outra é esse título de propriedade. Essas pessoas eram usadas. Como tinha posse, passava o busão do MST, botava o pessoal para dentro e invadia. Agora ele fala, não quero ir para lá, eu tenho a minha terra, pô, tá aqui meu papel, não vai mais, não tem mais. Tá acabando o exército do MST. O presidente afirmou também que foi citado nas mensagens hackeadas da Operação Lava Jato e que por isso quer ter acesso a elas para divulgá-las. Para que não haja dúvida, né? Mandei pedir aquela matéria hackeada que está na mão do PT, na mão do Lula, onde tem meu nome lá. Alguma coisa já passaram para mim, só vão cair para trás. Chegando, eu vou divulgar, o Lula não vai divulgar. Já falou que não vai, eu vou divulgar. Você vê a perseguição ali, conversa de autoridades, falando como é que entrava na minha vida financeira da minha família. Você pode entrar, mas tem que ter uma ordem judicial. Outro respeita, a lei não respeita. Eu quero pegar o cara que vendia informações. Dentro do COAF, por exemplo. Tá? Eu já tenho alguma coisa que tem chegado para mim, agora eu vou conseguir. Espero que o Supremo me dê. Deu pro Lula, e já que a imprensa diz que meu nome está lá dentro, dê para mim também. Por fim, em um trecho que está sendo amplamente divulgado, Bolsonaro fez um desafio à TV Globo. Vocês querem que amanhã a Globo me elogie no Jornal Nacional? É fácil. De jeito nenhum. Não, mas eu tenho como fazer isso aí. Eu pegar uma estatal, um banco oficial e falar, olha, a partir de agora, 500 milhões por ano para anunciar que o Correio, por exemplo, entrega a carta. Ninguém sabia disso. Você sabia disso? Novidade. Sabia da concorrência do Correio também? Tem o pombo Correio, né? Pode criar um pombo em casa. É só fazer isso aí que... Fala as verdades mesmo. Mas 500 milhões é pouco. Para a Globo tem que ser mais na casa do bilhão. Inclusive, eu estou esperando aí os irmãos Marinhos explicar aquela grana, mais de R$1 bilhão que o doleiro Teca Duran, se não me engano, Teca Duran diz que mandava entregar uma espécie, né? 4 vezes por mês no estacionamento da Globo lá do Rio de Janeiro. Tô aguardando, Globo, tô aguardando. Ou só tem Queiroz para vocês? Tô aguardando. Eu não tenho medo. Inclusive, para a Globo, quer que uma entrevista ao vivo, eu dou para vocês. Ao vivo. Duvido. Quando fizeram as eleições, se ferraram. Então, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, vários temas na mesa. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre as falas do presidente. Pois a transparência do presidente Jair Bolsonaro é realmente desconcertante e acaba derrubando argumentos que as pessoas passam aí de uma maneira velada. Por exemplo, o conteúdo dessas comunicações roubadas. Eu venho repetindo aqui que ali, nessas comunicações, estão conversas íntimas de autoridades, né? E até de ministros do Supremo Tribunal Federal, e é isso que tem provocado muita raiva e muito debate no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que todas essas conversas tinham que ser destruídas lá atrás. Agora, Inês é morta, ou seja, já não dá mais. Muita gente teve acesso a essas conversas, inclusive o ex-presidente Lula. E está certo agora o presidente Jair Bolsonaro em pedir acesso. A Constituição admitiu o habeas datas. Significa o seguinte, que você tem o direito de chegar em qualquer instituição e dizer o que tem aí contra mim. Quais são as informações minhas que estão aí? A Constituição de 88 estabeleceu o habeas datas exatamente para isso, e o presidente tem razão. Estão rolando conversas por aqui, de que lá estavam informações sobre a vida econômica da família, para você ver o grau de roubo dessas informações, como chegou a detalhes, né? Eles foram presos, estão soltos agora, mas é crime, eles cometeram crimes. Quem são os criminosos? Quem roubou essas informações pessoais até.
Todas as constituições brasileiras garantiram essa proteção à informação, a cartas, telegramas, tudo isso era crime violar. Sobre o MST, eu sempre digo que o caminho só existe quando você passa, ou seja, o MST só invadia quando era vantagem, agora não é mais vantagem, né? E sobre a entrevista ao vivo é bem melhor, sempre é melhor a entrevista ao vivo do que gravada, é um desafio, né? E é isso, o presidente está desafiando aí, vamos ver se a TV Globo... Eu faria entrevista ao vivo com o presidente. Diga, Fiuza. Eu acho que a questão das invasões de terra, né, são um dado assim, interessante de observar, que não é, sinceramente, não é contra ninguém, né? Porque fica parecendo assim, não, é o presidente que segue uma determinada linha e que colocou como política, né, embargar a ação de movimentos sociais, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, na verdade, os movimentos de sem terra surgiram, né, mais fortemente nos anos 90, para forçar uma política uma política fundiária mais responsável. Isso foi bom. E no período Fernando Henrique, se iniciou realmente a reforma agrária, Vitor, tinha virado quase assim que um tabu, né? Muita gente dizia, olha, com a reforma agrária você corrige todas as injustiças sociais no Brasil. No governo Fernando Henrique, eu lembro que o ministro era o Raul Jungmann, né? Acho que era ministro da regularização fundiária, da reforma agrária, acho que era da reforma agrária mesmo. E ele abriu uma negociação com esses movimentos, partindo para toda a questão de regularização fundiária, né, realmente indo em cima daquelas terras que eram terras para grilagem, especulação, etc. Iniciou-se ali um grande movimento. E o MST, que era o principal movimento, né, dos sem terra, de reivindicação, ele, em vez de cooperar, né, com aquela ação de política pública muito positiva para o crescimento do país, para a promoção social no campo, ele ficou com medo de perder a causa, de perder a bandeira, e passou a fazer sistematicamente uma política de depredação. Foi ali que o MST começou a ficar mais violento, inclusive chegou a invadir até propriedade do então presidente da República. Então, a partir dali, ficou claro que, como política pública, você poderia resolver o problema fundiário, tirando ele desse misticismo. Aí sobreveio o governo do PT, que fez uma aliança política com esses movimentos e passou a dar dinheiro para eles ficarem ali sustentando politicamente aquelas bases parasitárias, né, supostamente progressistas, etc. e tal. E saiu o PT, começou já no governo Temer a regularização disso, negócio de verba pública para movimento, etc., injustificada, e agora, com a retomada da política de regularização fundiária, esses movimentos que são mais cenográficos, que são aqueles que querem esta causa como outdoor para viver disso, eles murcharam e perderam poder e pararam de invadir. Agora, o que eu me ressinto é que é uma política pública importante de promoção social, e você vive não só agora, na época do Fernando Henrique, também havia esse estigma. Na época era o governo neoliberal. Não pensem que o Fernando Henrique era o bonzinho, não, de centro-esquerda. Era o governo neoliberal, que era o diabo encarnado. Esses que atacam sempre dessa maneira são os que vivem disso. Eu achei esse o tema mais relevante da fala do presidente. Diga, Ana. Olha, Vitor, a gente não tem, né, como o Fiuza colocou, negar que foi um movimento importante, né, nos anos 90, mas que nas últimas décadas aí se tornou um movimento de terrorismo doméstico, né? Basta você entrar aí nas ferramentas de busca na internet e colocar MST, invasão, clica em imagens e aí você vai ver a destruição que esse movimento causou aí em todo o país, né? Matança de animais, invasão a laboratórios, inclusive laboratórios, né, que estudavam pesquisas importantes aí
na linha da biologia brasileira, com probabilidade de importações, aí, de exportações de resultados para fora do Brasil, já que a nossa biodiversidade ela é muito grande, ela é muito vasta. Então, é o famoso, Vitor, follow the money, né? É só seguir o dinheiro. Cortou as artérias econômicas e financeiras ali, secou, mas a gente sabe que eu acredito que em algum momento aí que anteceda a nossa eleição presidencial, eu acredito que algum movimento similar ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos no ano passado, dessa violência aí ligada a esses partidos de esquerda, como o PT, o PSOL, eu acredito que alguma coisa nesse sentido aí vai acontecer. Em relação à declaração do presidente sobre as mensagens hackeadas, eu até entendo que o presidente queira ver, né, e eu acho que ele tem o direito, já que o STF vai colocar essas mensagens na mão aí do condenado Lula, do ex-presidiário Lula, eu acho que o presidente tem o direito, mas eu acho que o presidente faltou ele ali enaltecer que dentro desse pacote todo aí da Vaza Jato, que por mais que o nome dele esteja ali, ele tem que enaltecer que o material é roubado, que é um crime, que as mensagens não foram periciadas, que a gente não sabe o que foi editado, o que foi tirado, o que foi adicionado. Isso a gente tem que deixar sempre muito claro. A gente não pode normalizar, mesmo que venha do presidente, a gente não pode normalizar a divulgação dessas mensagens como factuais, porque ninguém sabe. Essas mensagens não passaram por absolutamente nenhuma perícia. Augusto. Começando onde a Ana parou, que tal se um grupo de hackers roubasse as mensagens trocadas por WhatsApp ou então grampeasse conversas telefônicas entre os ministros do Supremo antes, durante e depois de um grande julgamento, porque eles conversam muito sobre o julgamento. Conversaram muito sobre o mensalão, conversaram muito sobre o petrolão, né? No petrolão não julgaram. Sobre o mensalão, sobretudo, durou anos. Aparece numa conversa por telefone, o Lewandowski foi ouvido por uma jornalista, e aí foi publicada aquela frase que dizia: nós votamos com a faca no peito, né? Estava ajeitado para o Dirceu, coisa parecida assim. Que tal se o material desse tipo fosse roubado e distribuído e entregue aos réus? Eles topariam? Eles aceitariam isso? Esse material, como lembra o Zé, tem conversas íntimas. Agora, tá certo, Bolsonaro, se entrega por um ladrão que vai ter acesso a todas essas intimidades, por que a gente não pode saber o que é? Então, qualquer um pode pedir, o Bolsonaro também pede. O MST, ele nunca quis terra, os líderes do MST nunca quiseram terra. O Stedley, ele conhece foice e martelo aí porque ele via as bandeiras da antiga União Soviética. É ali que ele sabe. Se ele pegar uma foice, é capaz dele se degolar, né, na manipulação. Ele não sabe a diferença entre uma pá e uma jabuticabeira, né? Ele não sabe o que é isso. Ele vai para destruir, porque ele acha que a destruição é um instrumento político, a destruição de plantações, de equipamentos, máquinas, etc, etc. O governo fechou a torneira, eles não têm mais a boquinha de que viviam. E os realmente interessados, os militantes realmente interessados em lidar com a terra, esses preferem ter a regularização fundiária, que vem sendo feita. E tem razão o presidente, né? Isso ninguém divulga, nenhum jornal divulga. Os jornais não divulgam as coisas boas que acontecem nem a pau. Eu fiquei sabendo aí que o Bolsonaro acabou com aquela maluquice de prova de vida. O sujeito tinha 90 anos, tinha que se arrastar até uma repartição burocrática qualquer para dizer: eu estou vivo, ó, sou eu. Isso é um absurdo, uma loucura. Ele acabou, ninguém diz nada. Ninguém diz nada, ninguém diz que o país,
O Brasil é o país que está vacinando, o ritmo da vacinação está muito mais intenso que em países desenvolvidos. Está mais intenso que na França, tal, tudo. Não, ele tem que sofrer impeachment porque ele só fez lambança com vacinas, etc. Então é essa maluquice crônica que vai desgastando a imprensa e vai tornando a imprensa irrelevante. Agora, se o Lula ligasse para cá, dizendo que só toparia uma entrevista se fosse ao vivo, nós aceitaríamos ou não? Telefona, eu aceitaria. Vocês aceitariam certamente. De qualquer um. Vamos ver se a Globo aceita.